Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 15 de janeiro, sexta-feira, e a gente está começando mais uma reunião matinal. A gente vai conversar um pouquinho sobre o cenário do Brasil, cenário externo também. Teve bastante notícia de Petrobras, siderúrgicas, mas daqui a pouquinho a gente entra no detalhe. Para começar, a gente vai falar um pouco de Brasil, né? A gente teve ali a Dilma sancionando o orçamento sem vetos, saíram alguns indicadores ali, né? Teve IBCBR e também PNAD contínua falando do desemprego. Mas para falar melhor sobre tudo isso, eu vou chamar agora o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Pois é, alguns destaques aqui domésticos, alguns destaques no exterior. Vou começar pela parte doméstica hoje, fazer um pouquinho diferente nessa sexta-feira, encerrando a semana. Pois é, a gente teve o orçamento que fechou em 2,488 trilhões, sendo que 654 são para rolagem pública e 819 para gastos das campanhas que a gente vai ter, campanhas municipais, nesse ano. Então, um orçamento fechado pela Dilma sem sanções. Mas acho que eu vou destacar mais agora os indicadores que foram apresentados hoje pela manhã. Um deles foi o IBCBR, aquele indicador apresentado pelo Banco Central para servir de uma proxy para atividade mensal, ou seja, o IBGE só divulga o PIB trimestralmente, então o Banco Central ele divulga esse indicador para tentar ajudar os economistas, os analistas, mensalmente, o indicador de atividade, que recuou 0,52% em novembro, menor do que o 0,55% de outubro e menor do que as expectativas de 0,9%, lembrando que de outubro foi revisado para baixo. Mas, de qualquer forma, a atividade segue deteriorando, o acumulado no ano já chega a 3,85% de queda no IBCBR, atividade então bem crítica nesse ano, comparação anual, a queda de novembro foi de 6,14%. Outro indicador interessante que a gente teve hoje pela manhã foi a PNAD contínua, lembrando que agora é para a gente prestar atenção mais na PNAD contínua, a PME não vai ser mais tanto divulgada como foi, como foi anteriormente pelo IBGE, então agora quando a gente for falar de mercado de trabalho, é interessante olhar para a PNAD contínua e foi divulgada de outubro. Ainda de outubro teve um atraso bem significativo nos dados pelo IBGE, mas eles se comprometeram a acertar tudo até o final do primeiro trimestre. Então a gente vai ter, talvez nesses próximos meses, várias vezes os dados de PNAD. Mas de qualquer forma, indo a eles. Desemprego foi para 9%, então subiu de 8,9% para 9%, cada vez mais caminhando para os 2 dígitos. A população desocupada aumentou 455 mil pessoas e a população ocupada ficou estável. O que a gente pode ler desses dois? 455 mil pessoas desocupadas a mais, ou seja, provavelmente mais pessoas estão precisando entrar no mercado de trabalho e também mais pessoas não estão conseguindo nem sinal de emprego, ou seja, as empresas não estão contratando para esse número ter aumentado tanto. Na parte das pessoas ocupadas permanecerem estáveis, então ainda não estão demitindo. Por isso que a gente fala bastante, por isso que os economistas falam que o mercado de trabalho ainda vai deteriorar muito. As empresas ainda não estão demitindo, ou seja, demitir no Brasil é muito caro, um ponto bem importante também. E provavelmente em 2015 as empresas sentiram a crise, viram que é caro demitir, ainda deram layoff, tentaram segurar um pouco, mas 2016 com a crise se agravando, provavelmente esse mercado de trabalho vai piorar muito, e aí sim a população ocupada vai começar a recuar bastante. Um outro destaque doméstico, a gente vai começar agora na semana que vem o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E eles fizeram uma pesquisa com 13 mil empresários, economistas, entre outros, sobre qual é o pior problema do Brasil atualmente, e 60% apontaram para o fracasso na governabilidade, que a governabilidade tão crítica da presidente Dilma do atual governo tem atrapalhado muito a melhora da economia brasileira. Agora, indo para a parte externa, indo para a parte do exterior, a gente teve hoje pela manhã superávit comercial da zona do euro de 23 bilhões de euros, maior do que os 20 bilhões anteriores, esse dado é de novembro, e também maior do que a expectativa de praticamente de estabilidade dos analistas. Então, um dado positivo, apontado principalmente pelo avanço das exportações, que subiram
1,6% pela queda das importações de 1%. Então, diferentemente do resultado de outubro, dessa vez os analistas apontaram que a crise na China, a turbulência na China, não crise, e também a turbulência um pouco dos mercados emergentes não está comprometendo as exportações da zona do euro. Então, por isso, conseguiram expandir bastante as exportações. Ainda a gente teve novos empréstimos da China, a gente sempre destaca aqui, é um indicador muito importante para ficar atento, porque é um dos indicadores que mais reflete quanto a política do governo para tentar estimular mais a economia chinesa está funcionando. E o resultado não foi bom. A gente teve 597 bilhões de yuans de novos empréstimos em dezembro, bem abaixo dos 700 bilhões do mês anterior e também da expectativa do mercado. Então, se a gente fosse avaliar um pouco, para o mês de dezembro o governo não conseguiu estimular tanto a economia quanto desejava. Antes de passar para o Ricardo Kim, só destacar que a gente vai ter hoje pela manhã ainda indicadores de preços ao produtor dos Estados Unidos, produção industrial também nos Estados Unidos, então é importante ficar muito atento, a gente se vê logo mais aqui no XP Connection também. Agora sim, vou passar para o Ricardo Kim. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. Passando para as notícias de empresas, começando com o Petrobras, não poderia ficar de fora. Algumas notícias relevantes. A primeira é o cancelamento da oferta de debêntures, lembrando que era uma oferta que a Petrobras estava estudando, cerca de 3 bi de reais, então ela já pediu cancelamento para a CVM por conta das condições de mercado desfavoráveis. Outro ponto interessante que voltou aí a ser assunto é aquela injeção de capital via instrumento híbrido de capital e dívida. Muito se falou isso no final do ano passado, quer dizer, você retrai uma dívida no começo e depois converter de alguma forma para frente em ações. Esse assunto tinha ficado na gaveta, mas agora algumas notícias falando que o governo já está estudando esse instrumento de novo, tá? Passando aqui para o Banco do Brasil, a gente está vendo diversas fontes comentando sobre esse plano do Ministério da Fazenda de aumentar a oferta de crédito, e a gente está vendo um indício disso no Banco do Brasil. Então a gente teve algumas notícias de que o Nelson Barbosa começaria a ampliar o crédito via Banco do Brasil, justamente na parte de financiamento agrícola, cerca de 10 bi ali a juros mais baixos para financiamento agrícola. De novo, a gente não recomenda exposição a Banco do Brasil, a gente prefere Itaú no setor. Passando para siderúrgicas, a gente teve ali a Gerdau e ArcelorMittal comentando e aí pedindo para a Secretaria de Comércio Exterior sobre uma ação antidumping, né, de aços longos vindos da Turquia. Então, muito se fala sobre isso, né, o excesso de oferta mundial, e quando a gente fala em aços longos, a gente fala em Turquia principalmente. Então, ali a Gerdau já tentando alguma tarifa ali anti-importação dos aços turcos, a ver, está em estudo ali pela Secretaria do Comércio Exterior. Para terminar aqui, uma notícia de Santos Brasil. A gente viu toda aquela questão do acidente no porto do Guarujá, que fica ao lado de Santos. Isso aí teve impacto sim nas operações de Santos Brasil. A empresa comentou que suspendeu algumas operações sem ainda previsão de normalização, tá? Então esses foram os principais destaques na parte de empresas. Passando para a parte de fluxo aqui na XP no dia de ontem, os locais terminaram net vendidos em 4,9 milhões de reais. Destaque na compra para Itaúsa e Klabin. Destaque na venda para Itaú, Bradesco, Cetip e Sul América. Na parte de estrangeiros, os estrangeiros eles terminaram net comprados em 14 milhões de reais. Destaque na compra para Bradesco, Ambev, Vale, Itaú e Braskem. Destaque na venda para Petrobras, JBS e Suzano. Então esses foram os destaques na parte de fluxo. Na parte de BTC, a gente tem principal destaque, talvez um pouco mais recente, lojas americanas, bastante demanda, mas sem muita ação disponível para doação. A gente tem Petrobras também, CSN, Uzi Minas e a Marisa. Então a Marisa que tem um pouco menos de liquidez, mas de novo o pessoal querendo fazer short. Os principais
papéis demandados ali com bastante posição short, continua sendo Uzi Minas, Magazine Luiza, Marco Polo e CSN, tá? Então esses foram os principais destaques. Deixa eu ver aqui com a produção se a gente vai passar aqui e a gente vai fazer o link direto com o Salomão. De qualquer forma, passando aqui principalmente para essas notícias de Petrobras e Banco do Brasil, né? Petrobras a gente já vinha falando com relação ao momento delicado na parte de dívida, principalmente com o dólar nesse patamar, e essa volta do assunto de injeção de capital também pode trazer alguma pressão, tirando o petróleo que lá fora cai muito forte, né? E Banco do Brasil também, de novo na parte de bancos, a gente recomenda ficar fora dessa parte de estatais, a gente prefere Itaú no setor. Bom, agora sim eu vou passar aqui a palavra para o Salomão. Bom dia, Salomão. O que você tem de destaque ali na parte da Infomoney? Bom dia, Kim. Boa sexta-feira para você. Bom, na Infomoney não podia ser outro assunto a não ser as commodities. A gente teve um respiro ontem. O sell-off veio hoje com tudo. A gente está vendo Anglo American na Bolsa Europeia chegando a cair 11%. Isso deve reverberar nas ações da Vale. Mas agora também, há poucos minutos antes de vir para cá, saiu um fato relevante sobre a Rumo. A Rumo foi a pior ação da Bolsa ontem, a pior do ano até o momento, 58% de queda. E o conselho da Rumo recomendou que fosse cancelado o aumento de capital que eles vão fazer. Isso pode ter explicado um pouco a queda de 21% que a ação teve ontem, mesmo num dia de euforia no mercado, né? Hoje vamos ver como é que ela vai andar, pode cair até um pouco mais, né? Já está caindo 60% em 2016, mas esses são os destaques nessa sexta-feira, não podia ser diferente, commodities e agora esse noticiário sobre a Rumo. Lembrando que a Rumo, o aumento de capital é um preço bem acima e, de novo, em termos de case, ela tem um CAPEX, né, um investimento muito pesado para fazer num ambiente de retração econômica e juros altos. Então, dá para entender um pouquinho essa queda e mais essa notícia de cancelamento do aumento de capital. E, de novo, China realmente trazendo muito nervosismo aqui, não só para o Brasil, emergentes e lá fora, commodities hoje sofrendo, como você bem falou ali, Petro e Vale devem sofrer com toda essa questão. Bom, da minha parte é isso, eu desejo um bom dia para todo mundo e é com você, Salomão. Muito obrigado, Kim. Bom, toda a repercussão da queda das commodities, a abertura da Rumo e outros destaques você vê agora no Infomoney na Bolsa. Roda a vinheta. Infomoney na Bolsa, o giro diário de notícias com tudo que você precisa saber para operar no mercado nessa sexta-feira, graças a Deus, sexta-feira, dia 15 de janeiro. Um dia muito bom por ser sexta-feira, mas um dia muito ruim nos mercados. A gente teve aquele respiro na Bolsa ontem, mas hoje já deve ser um dia predominantemente negativo. Devemos ter uma semana muito ruim na Bolsa brasileira. Vamos aqui já dar uma olhada como é que está a abertura do pregão. Nesse momento, 10 horas e 8 minutos, Ibovespa já cai 1,8%, Ibovespa Futuro cai 1,9%, Ibovespa Futuro voltando para os 39 mil pontos, o Ibovespa à vista já está em 38.700, já está na mínima do dia nesse momento, 38.776, o dólar futuro, por outro lado, sobe 4,04%, mercado predominantemente em queda, a ação da Gol, tadinha, está caindo mais uma vez, 1,25%, o mercado não está ajudando com as ações que caíram muito forte ano passado, seguem em queda bem forte hoje. Vamos dar uma olhada rapidinha no mercado. Nesse momento, Ibovespa caindo, como a gente já mostrou, o dólar subindo, os DIs também sobem bem, vale a pena a gente falar um pouquinho de DI. Ontem teve muita divergência de opiniões entre o que acham do que o Banco Central vai fazer na reunião do Copom na semana que vem. A Ásia todas tiveram queda até Xangai, Dow Jones e S&P Futuro caem mais de 1%, assim como as bolsas europeias, petróleo caindo mais de 5%, perdendo os $30, tanto o petróleo de Nova York quanto o petróleo Brent. E o minério de ferro subindo, mesmo com todo esse pânico no mercado, mas não está ajudando. Bolsa da China, então, em bear market, ao registrar abaixo de 3,5 na sessão de hoje, com a notícia de que os bancos chineses não aceitam ações como colateral em operações de crédito.
No noticiário chinês ainda teve que o Banco do Povo do país informou que injetou 100 bilhões de yuans no mercado por meio de uma linha de crédito de longo prazo, com o objetivo de manter a ampla liquidez no sistema bancário do país. Além disso, os bancos do país liberaram 597 bilhões de yuans, o equivalente a quase 91 bilhões de dólares, em novos empréstimos em dezembro, segundo informações do governo local. A China entrando em bear market, o clima lá continua muito tenso e isso está reverberando não só na economia como nos outros mercados. E um dos mercados que está sofrendo é o próprio petróleo, que já volta a cair forte. O WTI, que é o negociado em Nova York, está caindo mais de 5%, com preocupações de aumento de oferta do Irã. Depois de passar um longo período fora do jogo no comércio exterior da commodity, o Irã deve voltar com força esse fim de semana, para o qual está previsto que sejam levantadas as sanções que sofria da comunidade internacional por conta de seu programa nuclear. Passando para Brasil, o presidente Dilma Rousseff sancionou sem vetos o orçamento de 2016, de acordo com a lei publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira. Ali se estima que a Receita da União para 2016 ficará em 3,05 trilhões de reais. São 3 trilhões e 50 bilhões de reais. Em meados de dezembro, o Congresso Nacional aprovou a LDO e a LOA de 2016, evitando assim que o governo começasse o ano com amarras no orçamento. Ainda sobre o Brasil, saiu o IBCBR, uma queda muito forte, mesmo assim foi melhor que esperado. O IBCBR caiu 0,52 entre outubro e novembro, mas a pesquisa da Bloomberg feita com economistas mostrava que a expectativa era de uma queda de 0,90%. Em 12 meses, o dado já mostra a retração de 6,14%. O IBCBR ele é usado como uma prévia do PIB, né? Porque é um PIB mensal calculado pelo Banco Central. Em 12 meses está mostrando uma queda de 6%, resultado muito preocupante. E ainda sobre dados preocupantes, a PNAD contínua mostrou que a taxa de desemprego no Brasil subiu para 9% no trimestre encerrado em outubro e voltou a renovar o maior patamar da série iniciada em 2012. A taxa tinha ficado em 8,9% no segundo trimestre, mostrando mais uma vez uma evolução no desemprego. É o que tem acontecido, né? A economia o desemprego é quase que a última cauda da crise que acaba afetando a economia. Primeiro vem os investimentos, depois a retração da economia, aí o pessoal começa a perder emprego e ainda hoje é esperada a divulgação da PNAD, já saiu a PNAD agora, do CAGED, né, que vai mostrar quantos postos de trabalho a gente pode ter perdido no último mês, né? Esse dado vem trazendo números alarmantes a cada mês, a gente já chegando a somar mais de 1 milhão de postos de trabalho perdidos em 2015. Ainda sobre o noticiário, vale a pena falar sobre o BC e a Fazenda se unindo contra o uso de reservas. O Ministério da Fazenda e o Banco Central alinharam o discurso contra o uso de reservas internacionais para fazer investimentos em infraestrutura. Na avaliação das fontes ouvidas pelo Globo, em meio à turbulência internacional e uma grave crise de credibilidade, o Brasil não pode abrir mão desse seguro para pagar despesas correntes, amortizar a dívida ou até financiar projetos de infraestrutura. É uma bandeira defendida pela ala do PT, em especial o ex-presidente Lula, de que a gente deveria usar nossas reservas atualmente em mais de 350 bilhões de dólares para fazer investimentos, mas não é uma atitude tão sensata. Inclusive, muitos economistas abominam isso e ainda bem que tanto o Banco Central quanto o Ministério da Fazenda estão alinhados em não utilizar dessa maneira, já que a situação do Brasil, principalmente em relação ao mercado internacional, está muito frágil hoje e ter um colchão de liquidez é fundamental para nos manter fortes em relação a qualquer ataque especulativo. Partindo agora para a Bolsa, 10 horas e 13 minutos. Ibovespa, nesse momento, apenas uma ação sobe. A Suzano sobe 0,44%. Nesse momento, ganha com o dólar, né? A Qualicorp está subindo 0,07%, praticamente estável. Enquanto isso, as outras 59 ações de Ibovespa operam em queda, a exceção para Rumo, que ainda não abriu. A ação ainda está em leilão, mas a gente vê em queda Metalúrgica Gerdau, Petrobras, Vale, Usiminas, Vale 3, Gerdau, Petro 3, Bradespar e CSN, ou seja, todo o kit commodities, que são as petrolíferas siderúrgicas, a mineradora Vale e a holding que detém participação na Vale e na Gerdau, todas elas lideram as perdas do Ibovespa. Quem aparece logo atrás, ou melhor, logo à frente dessas perdas, é o Pão de Açúcar, voltando a cair forte depois de ter subido mais de 5% no pregão de ontem. Hoje dificilmente vai vir alguma notícia para mudar o rumo do mercado, né? Com as commodities caindo desse jeito, não deve ter força ou noticiário positivo que ajude, até porque a agenda de indicadores não reserva nenhuma novidade e a grande expectativa fica com o que vai acontecer no fim de semana no Irã
e isso obviamente pode afetar os preços do petróleo, e se tiver um impacto positivo vai ser só na segunda-feira. Passando para os destaques corporativos, a gente já falou da Rumo, né? O Conselho recomendou o cancelamento do aumento de capital e sugeriu que ela busque outras formas de captação. A AGE será convocada ainda nos próximos dias. A Cosan Logística, que tem participação na Rumo, já reiterou o compromisso de aplicar 250 milhões na empresa. E a Cosan também falou que mantém a meta de que a Rumo quer captar 2 bilhões de reais, só não vai ser via aumento de capital que era esperado. Como o Kim já adiantou, é um case que depende de um capex muito alto, investimento em bem de capital muito alto para se desenvolver, e nesse momento de alta de juros e desaceleração da economia fica muito complicado isso. Ela ia ter um investimento muito forte e isso agora está sendo postergado, inclusive pode explicar um pouco, talvez até um insider, não sei, a ação que ter caído 26,5% ontem, ainda dos dados de ontem. A ação movimenta em média 7 milhões de reais por dia, ontem ela movimentou 23 milhões de reais, ou seja, o triplo da média. Pode ter tido alguma informação privilegiada ou simplesmente o investidor já temendo isso daí. A ação, com a queda de ontem, foram ao todo 9 pregões ontem, ela já caiu 58% em 2016. No acumulado em 12 meses, ela tem queda de 82%. A gente vai monitorar aqui a abertura da Rumo para saber qual vai ser o rumo dela no mercado hoje. Sobre Petrobras, a Petrobras pediu para a CVM o cancelamento da oferta de distribuição pública de debêntures simples no valor de 3 bilhões de reais. Ela citou as condições desfavoráveis do mercado. Ainda sobre a Petrobras, vale falar de uma notícia que saiu no Valor, citando uma fonte bem próxima da empresa, que o socorro do governo por meio de instrumento híbrido de capital e dívida, que já foi discutido no passado, mas colocado na gaveta, deve ser retomado a qualquer momento, por causa da situação extremamente complicada da companhia, que vem sofrendo muito com a queda da commodity principal dela. Nesse momento, com a queda de hoje, Petro 4 já cai 20%. Hoje vale a pena acompanhar os contratos de opções de compra e de venda da Petrobras. Isso, se a Petrobras já tem vários motivos para estar volátil, na segunda-feira que vem tem o vencimento de opções. Isso costuma trazer uma forte volatilidade, principalmente para Petrobras e Vale, que são as opções mais negociadas costumeiramente, né? Nos últimos meses tem aparecido algumas opções de banco, mas em especial Petrobras e Vale são as opções com maior liquidez nesse mercado, e o mercado acaba querendo pressionar para cima ou para baixo para que a opção entre no dinheiro e não vire pó e possa ser exercida na segunda-feira. Falando de Vale, vamos falar também a ação da Vale, que já cai aqui na faixa de 4%, acumula perdas de 30% nesse ano de 2016, meu Deus. A Vale informou que paga hoje 76 milhões de reais em juros referentes à 8ª emissão de debênture. Então quem tem a debênture da Vale vai receber um cascalho hoje nesse pregão. Ainda sobre a Vale, vale a pena acompanhar o desempenho das outras mineradoras lá fora, que deve repercutir aqui. Lá fora está caindo bem mais forte que aqui, ainda bem, né? Anglo American caindo mais de 9% na Bolsa Europeia, Vale caindo um pouquinho menos que isso. Sobre Banco do Brasil, duas notícias importantes. A primeira, do plano do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, de ampliar o crédito sem conceder novos subsídios. Deve ser colocado hoje em prática pelo Banco do Brasil. Ele vai destinar mais de 10 bilhões de reais para financiamento agrícola, a juros mais baixos, sem a necessidade de ajuda do Tesouro Nacional. Ainda sobre o Banco do Brasil, uma notícia bem legal que a gente publicou ontem aqui, está até agora no site, vale a pena dar uma olhada, um relatório divulgado pelo Luiz Barsi. Para quem não conhece o Luiz Barsi, é um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira, entrou no mercado lá nos anos 70, foi fazendo uma carteira de longo prazo. Ele defende muito a ideia de usar a carteira de ações como uma previdência, e ele é um amante de dividendos e ações baratas, né? E uma das ações que ele mais gosta é do próprio Banco do Brasil. E ele disse que hoje o Banco do Brasil está mais atrativo para uma compra do que na crise de 2008. Ele até no relatório dele mostra quanto que ele já embolsou em dividendos com o Banco do Brasil, que tem um dividend yield muito atrativo e vale a pena ser encarteirado. Isso é o call do Barsi, né? Eu sei que muitos bancos têm uma opinião até contrária. Ontem mesmo o Barclays foi um pouco nessa linha, levou a recomendação do Banco do Brasil, mas para neutra, né? Mas a maioria dos investidores, pelo menos bancos e corretoras, costumam recomendar os bancos privados em relação ao Banco do Brasil, muito por conta da ingerência política. Ele tem um pouco mais de risco de crédito que os outros bancos. Mas na ótica do Barsi, o Banco do Brasil está num ótimo momento, e ontem no repique da Bolsa, Itaú subiu na faixa de 1,5%, o Banco do Brasil subiu mais de 5%.
vale a ressalva, ele caiu mais que o Itaú também ao longo de 2016. Fechando os destaques, a Ser Educacional aprovou uma recompra de 2,95 milhões de ações ordinárias no prazo de um ano. É a segunda educacional que, aliás, isso aí só foi a aprovação da recompra, né? Ela já tinha sido anunciada ao longo da semana. E a Santos Brasil, vale a pena monitorar. A empresa informou ontem que paralisou temporariamente as operações na Tecon Santos e no terminal de veículos em função do vazamento de produto químico de incêndio ocorridos na tarde de quinta-feira no terminal da Local Frio, localizado na margem esquerda do Porto de Santos, município do Guarujá, litoral paulista. O terminal de contêineres da Santos Brasil fica ao lado do terminal da Local Frio. Em nota, a Santos Brasil afirma que evacuou suas instalações no Porto de Santos como medida de precaução e que os funcionários da empresa foram dispensados. A empresa informa ainda que as operações serão retomadas assim que houver a liberação das partes das autoridades. Vamos dar uma olhada como é que está a Unity da Santos Brasil. Falar de dar uma olhada aqui, eu falei que ia ficar de olho na Rumo. A ação já abriu com queda de 7% e entrou novamente em leilão. A R-Log, que também está no mesmo grupo, está caindo 6% e a Cosan caiu 1%. A Gol, que está fora do índice, tem saído um pouco do radar, vale a pena olhar, também está caindo 4,5% e já entrou em leilão de novo. A Gol não para de cair mesmo com o petróleo em queda, ela não tem sido ajudada. Vamos pegar aqui o ticker da Santos Brasil. A Santos Brasil ainda não tem negócio aqui, então, mas vale a pena monitorar, o papel pode sofrer um pouco com essas novidades. Bom, da pauta é essa, vamos dar aquela última zapeada na carteira do Ibovespa para ver o que está acontecendo nesse momento. Suzano segue como a única alta, Santander opera estável, enquanto o resto da bolsa do Ibovespa inteiro cai, né? O todo das 61 ações, uma sobe, uma está estável e 59 em queda. Não tem como ganhar dinheiro com o Ibovespa desse jeito. Destaque principal para Rumo, que cai 9%, acumulando perdas de 62% nesse ano. Petrobras, Vale e Minas, o kit commodities, né, como a gente já falou, caindo entre 3% e 5%. Petrobras com isso já cai mais de 20% no ano. Vale a pena monitorar contratos de opções. Para quem gosta de operar no curto prazo, pode dar algum trade ainda hoje. Se você tem Petrobras e Vale, então cuidado, porque isso vai trazer uma volatilidade extra para o papel. Na ponta de cima, exportadoras podem ganhar um pouco, apesar do dólar não estar subindo muito, já é um respiro, uma alta de 0,7 no dólar futuro, operando a 4,04, mas ainda bem próximo dos R$4 que a gente fechou em 2015. Bom, de destaque é isso, vamos falar do InfoMoney TV ainda hoje, né? Vale a pena lembrar, visão técnica. Semana passada a gente fez a visão técnica por volta das 6h15, 6h20. Hoje a gente vai pegar a visão técnica no leilão de fechamento. Então, 6 da tarde começa o visão técnica ao vivo. Hoje vai ter o Rafael Figueiredo, analista técnico da Clear Corretora. A gente vai fazer uma análise de Bovespa e também vai dar uma olhada nos papéis que podem dar uma oportunidade, contar um pouquinho de como foi o mercado nessa semana sob a ótica de um trader. Eu espero vocês todos hoje, 6 da tarde, ao vivo no InfoMoney TV. Quem não assistir, tenham todos um bom pregão, bom fim de semana e até segunda-feira que vem com mais um InfoMoney na Bolsa. Até lá!